Por que a dependência química é tão comum, Marisa? Você tem alguma estatística disso? Como é que ele é feito? E como é que é... Existem muitos usuários no Brasil e no mundo? Existe sim, já? sim. As estatísticas no Brasil são muito pobres. Nós não temos essa cultura de pesquisar. Infelizmente. Infelizmente, de prevenir, até para direcionar esforços, né? Mas aí... E para vocês também que tratam, né? Mas porque você fica sem subsídio, né? Isso, a área governamental. Você tem uma experiência muito mais da clínica do que de estatísticas de fora, então. Isto, mas ainda assim a gente tem, quais são os dados? Lá fora se faz muita pesquisa e muita estatística disso. O que a gente sabe é que em todas as sociedades existem drogas. Algumas lícitas e algumas proibidas, ilícitas, tá? Mas todos têm. Não existe uma cultura isenta de drogas, tá? Qual é o padrão? Essas estatísticas aí pelo mundo afora, a gente sabe que de 10 a 12% da população usuária de drogas vai se tornar um dependente químico. Nossa. E isso vale para todos os países. Parece que vai mantendo essa estatística ao longo do mundo aí, né? Sim. Em vários países, seja Não, mas com a informação África, da internet, Europa... né? Às vezes tem muita informação boa, mas tem muita informação sim. que não presta na internet, né? E a droga hoje é uma coisa disseminada, né? Por tudo, né? Agora, por que hoje a gente acredita que tem mais dependentes químicos? Isso é uma realidade, é sim. Hoje existe um número maior. Por conta do quê? Hoje se inicia o uso de substâncias psicoativas muito cedo. Então, aos 11 anos, a criança que 11 anos ainda é criança, já está usando algum tipo de droga. Se acha adulto. Então, esse é um fator que determina a proliferação da dependência. Porque, é lógico, um indivíduo que começa a usar alguma substância aos 12 anos, 11 anos... ele tem maior probabilidade de desenvolver a dependência química do que um adulto, aos 21, 25 anos, tá? Então, esse é um dos fatores. Outro fator é o acesso à droga. Hoje está muito fácil, qualquer esquina tem droga. Isso também facilita o ingresso nesse universo, na dependência. Que coisa. Ainda temos preocupante, é preocupante. Essa facilidade ainda. A facilidade. E ainda por cima temos a questão o número variável de drogas, de substâncias. Então, não é mais cartela, só álcool. Tem para todo gosto, para toda a situação econômica, financeira. Você tem ali um menu de drogas. Quando a gente fala em droga, acho que é importante até para o pessoal que está nos assistindo, e você, pela sua experiência, Marisa, qual que é o comportamento de um dependente químico e de uma pessoa comum? Porque às vezes você não identifica. A gente conversa com alguns pais, alguns amigos, as pessoas não identificam que o filho está drogado e é preocupante. Quer dizer, apesar de toda essa preocupação, ainda existe também o lado de você não identificar o drogado na residência. Como é que é o comportamento dessa pessoa? Você pode ajudar o nosso telespectador? Ok, vamos lá. Então, é assim, aí vai variar muito da idade, né, e do contexto familiar. Mas vou falar assim em termos gerais, o que acontece? Quando é em casa, você percebe que o adolescente muda muito rapidamente de comportamento. Por isso a gente fala para os pais estarem sempre acompanhando o seu filho, o desenvolvimento do seu filho. Ele começa a dormir, a trocar a noite pelo dia, ele começa a faltar à escola, o rendimento não é mais o mesmo, falta, as notas são baixas, aí você já fica alerta. Por que de repente mudou tão bruscamente de comportamento? Na adolescência é muito complicado isso, porque o adolescente por si só, na fase normal deles, eles já é uma fase de grandes mudanças. Quero descobrir tudo, né? Físicas e psíquicas. Em todos os sentidos. Eles mudam muito nessa fase. Mas ainda assim, se você conhece bem o teu filho, você consegue perceber que mudou muito. O comportamento. Mudou o comportamento. Eu só vou pedir licença. O Ricardo tem algumas perguntas do nosso internauta, porque como o programa é feito para eles, o Ricardo vai entrar só para te fazer alguma pergunta do internauta. Ok. Então, uma pergunta bem interessante aqui da Elisa, de São Caetano. Perguntando, doutora Marisa, as drogas além das normalmente comentadas, como maconha, cocaína, êxtase, álcool, tabaco, enfim, temos também medicamentos utilizados para perder peso, calmantes ou indutores do sono que também causam a dependência química.
Por não serem tão marginalizados, por terem a prescrição médica, o tratamento é mais fácil, é difícil? Como lidar com esses casos? Olha, realmente acontece muito isso e é mais comum do que a gente imagina. A anfetamina, que é o remédio para emagrecer, ele é o quarto dentro da lista de drogas que causam dependência, mais usada aqui no Brasil. Aliás, a gente ganha do mundo aí em anfetaminas, né? E temos os benzodiazepínicos, que são os calmantes. Esses são remédios que são bons quando acompanhados por um médico. E é o médico psiquiatra que deve acompanhar isso. O que a gente vê é que até ginecologista receita anfetamina, tá? E elas causam uma dependência tão grande como qualquer outra droga. É preconceito achar que porque o médico receitou e eu fui na farmácia comprar, que ela não tem o poder de causar dependência como uma cocaína, uma maconha, qualquer outra droga, tá? Então, o que a gente aconselha? Se precisa, não use, procure outras alternativas, mas se não tiver jeito, sempre acompanhado por psiquiatra. O tratamento é tão difícil e tão dolorido como de qualquer outra droga. Ele não é mais fácil, não. Mas é complicado, acho que a gente vê, porque o que a gente observa hoje é que a mulher tem que ser perfeita, né? É. Então, cada vez mais no Brasil, essa imagem da mulher perfeita acaba caindo para esse tipo de droga, que o cara falou, tem prescrição, mas também é muito complicada, né? É. Tem alguma dica que a senhora pode passar? Acho que é importante sempre a gente dar uma dica para o pessoal do outro lado, porque isso a gente vê até nas empresas, né? Ah, eu sou gordinha, você vê os remédios na bolsa, quer dizer, e os efeitos que isso causa, né? Cardíaco, a gente sempre vê problemas sérios com relação a esse tipo de medicação. A senhora tem alguma informação? Olha, o conselho é esse, use isso em última alternativa. Isso é remédio, isso não é fórmula de beleza. Eles causam a dependência como qualquer outra droga, o resto é preconceito. Não use, mas se for usar, faça acompanhado por um médico psiquiatra. Ele sim vai saber a hora de introduzir e a hora de tirar. Ou substituir esse remédio por um outro, antes de criar uma dependência química. Na verdade, eu trabalhei muitos anos em hospital psiquiátrico e eu tinha todo mês alguma paciente internada por conta da anfetamina. Ela causa vários prejuízos ao sistema cardiovascular, como você muito bem falou, igualzinho à cocaína, tá? Acelera, tem um lado bom, a pessoa fica mais disposta para trabalhar, para produzir. Naquele momento, né? Naquele momento, só que vai pagar o preço, como toda droga. Lá na frente você tem que pagar por isso. Então, fica aí a dica, procure um médico psiquiatra, não o clínico geral, nem o ginecologista. Marisa, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. No nosso próximo intervalo, no próximo bloco, nós vamos esclarecer o que são drogas. Fique conosco, não saia daí.